dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciai a João as coisas que eu fiz e vede: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, o Evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Podeis assentar. Glória a Jesus. A Bíblia diz, irmãos, Glória a Deus. aleluia, que João agora fez a obra de Deus, fez a obra do Pai. João era aquele que o livro do profeta Isaías havia profetizado, a voz do que clama no deserto. Certa feita alguém pergunta para João se ele era o profeta, se ele era o Jeremias, se ele era o Elias, mas ele disse: eu não sou nenhum desses, eu sou simplesmente a voz que clama no deserto. João recebeu a autoridade de Deus. O nascimento dele, quando a esposa, a mãe dele, estava grávida, a esposa chamada Isabel e o seu esposo chamado ali Zacarias servia ali dentro do templo. Aí estava Zacarias, entrando dentro do templo, no lugar santíssimo, para oferecer o sacrifício pelo povo. Aí Zacarias teve uma visão, ele viu um anjo. O anjo veio trazer a notícia que Isabel estava grávida, e aquele menino que ia nascer era o que ia preparar o caminho para o Messias, que ia preparar o caminho, ia ser muito usado, ia ser profeta de Deus, era o enviado de Deus na terra. Zacarias duvidou: como pode ser isso? Isabel é estéril, como isso poderia acontecer? Duvidou do poder de Deus, duvidou do anjo de Deus, e o anjo de Deus não gostou daquela dúvida, porque o anjo que desceu para trazer aquela mensagem para ele era um anjo que tinha muito respeito no reino de Deus e no reino dos homens também. Era Gabriel que veio trazer a mensagem, não era qualquer anjo, era um anjo de patente muito grande que veio trazer notícia. O anjo não se agradou da dúvida de Zacarias e falou: porque você duvidaste, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. E a Bíblia diz que quando Zacarias sai para fora ali do sacrifício, Zacarias já não estava falando mais nada. Primeira lição aqui nessa noite: nunca duvide dos mistérios de Deus, nunca duvide das coisas de Deus. Se Deus fez uma promessa, se você viu alguma coisa que você não entendeu, se você viu alguém falar em estranho e você não compreendeu, se você viu alguém profetizar e você não compreendeu, se você não sabe o que é, fica de boca fechada, não fala, não murmura, não blasfema, porque de boca fechada não entra mosquito. Deus não se agrada da murmuração, Deus não se agrada daquele que duvida das coisas de Deus. E o apóstolo Tiago, ele diz que aquele que duvida é como ondas do mar que são impelidas pelo vento. João agora ele fica, aleluia, Jesus, aliás, Zacarias ele ficou mudo até o dia do nascimento do profeta João. Aleluia. Quando ele sai para fora, ele não conseguia falar. As pessoas falaram: o que aconteceu? Alguém já tinha entendido. João, o Zacarias tinha visto alguma coisa, tinha visto alguma visão, ele só podia escrever no papel, ele não podia mais falar. Mas quando o menino nasceu, a Bíblia diz que antes do menino nascer, ele já foi cheio do Espírito Santo no ventre. Aleluia. Segunda lição aqui nessa noite: tem pessoas aqui que você já escolheu de Deus desde o nascimento no teu ventre. Satanás já tentou de todas as maneiras tirar a sua vida, o diabo já tentou apagar os planos da sua vida, mas Deus já tinha escolhido você desde o nascimento.
dias de Jesus. A Bíblia diz que certa vez, agora vem a Maria, mãe de Jesus, grávida também, recebeu a notícia do anjo: tu estás gerando, mas essa geração, ela não é de desejo humano, de desejo carnal, mas ela é espiritual. Aquele que está no teu reino é o Salvador do mundo, é o Deus conosco. O nome dele vai ser chamado Jesus. Colocarás o nome dele de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí a Bíblia diz que Isabel, que era a prima de Maria, uma das duas foram visitar, não estou lembrado qual das duas que foi visitar quem. Isabel foi visitar a Maria, mãe de Jesus, agora grávida de gestação. As duas estavam de gestação ali, e a Bíblia diz que quando uma se aproxima da outra, houve um contato do menino Jesus que estava no ventre e do profeta João que estava também no ventre. Houve um contato, aleluia, do Espírito Santo. Ela sentiu o poder de Deus, a presença de Deus. Terceira lição aqui nessa noite: o crente, quando ele tem intimidade com Deus, o crente, quando tem a presença de Deus, quando ele chega perto de outro crente, o que acontece? A glória de Deus, ele sente a presença de Deus, ele sente a glória de Deus. Levanta a sua mão e glorifica Jesus. Só quem está sentindo a presença dele aqui, só quem está sentindo a presença do Espírito Santo, abra a tua boca, dê uma rajada de ministranha e deixa Satanás, aleluia, nervoso aqui nessa noite. Oh, glória a Deus. Coisa linda é o crente que tem a presença de Deus. O crente, quando tem a presença de Deus, ele chega perto do outro, o outro também começa a sentir a presença de Deus. Aleluia, porque tem a presença e intimidade com o Espírito Santo. Mas o crente gelado, o crente que não ora, que não busca, que não tem a presença de Deus, ele vai para a igreja para sentir a presença de Deus. E às vezes ele sai da igreja e fala que tudo gelado, não senti nada. Você não tem que vir para a igreja para você sentir a presença de Deus. Você já tem que vir de casa sentindo a presença de Deus, para transmitir a presença de Deus para os seus irmãos. Aí nasce o profeta João Batista. Deus leva ele para o deserto. Homem escolhido, profeta dos maiores profetas que houve sobre a terra. Foi para o deserto. Talvez você esteja aqui nessa noite: Senhor, o Senhor disse que tinha tanta obra na minha vida, por que eu estou nesse deserto? É porque Deus tem um mistério contigo nesse deserto. Se Deus te colocou no deserto, é porque Deus tem um projeto para você nesse deserto. Mas ao que eu porém tem que dar discernimento se foi Deus que te levou ou se foi as suas más atitudes que te levou para lá. Porque tem pessoas que estão no deserto, não é porque Deus tem obra, tem pessoas que estão no deserto por causa da rebeldia, da teimosia, aleluia, por causa de atitudes que não agradam a Deus, aí está no deserto. Mas quando o crente está no deserto com obediência, pode ter certeza que Deus tem vitória para você. Se você está fazendo tudo certinho, se você está na presença do Senhor, se você tem um chamado forte na tua vida, e você se encontra no deserto, pode ter certeza que você não está sozinho. Os anjos de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus está contigo nesse deserto. João foi para o deserto. A Bíblia diz que ele foi lá fazer naquele deserto. Não tinha nada lá. Mas Deus estava com ele. Aleluia. Tantas pessoas em tantos lugares de conforto. Mas é melhor você estar no deserto com Deus do que você estar no conforto sem Deus. Aleluia. Tem tantas pessoas que moram numa casinha simples, têm um salário simples, mas ele tem alegria, ele tem paz porque tem a presença de Deus. E tanta gente que tem tanta prosperidade, mora no palácio, mas não tem alegria. É um filho doente, é gente canceroso, é alguém
alguém com problemas e ele não sente alegria. Mora no palácio, mas não tem alegria. É melhor você estar no deserto com Deus do que no palácio sem Deus. João foi para o deserto, e lá naquele deserto Deus preparou ele. Deus está te preparando aqui nessa noite, meu irmão. Deus te prepara o crente no deserto. Pode ver, José, para ser preparado para governador, ele teve que ser vendido, foi para o deserto. Moisés, para virar nação profeta verdadeiro, ele teve que ir para o deserto. Jeremias teve que ir para o deserto. Aleluia. Isaías, Elias teve que ir para o deserto. Todos os homens de Deus passaram pelo deserto. Aleluia. Aleluia. E lá naquele deserto Deus preparou João de uma tal maneira que a Bíblia diz que ele não ressuscitou ninguém, ele não curou nenhum cego, ele não levantou nenhum aleijado, mas a Bíblia diz que todo tinha 5.000 pessoas que iam batizar. Aleluia. Oh, glória. Será que não tinha unção na vida de João? Glória a Deus. Só que João não era daqueles pregadores que só pregam bem escritório, não. Era mensagem pesada. Tem gente que pensa que mensagem pesada espanta o povo da igreja. Espanta não, só espanta se tivesse unção. Aleluia. Se não tiver pelo Espírito, aí sim espanta. Mas se for na direção de Deus, levanta. Se tiver na direção de Deus, os caminhos tortuosos começam a endireitar, diz a palavra de Deus. João pregava a mensagem, não pregava a mensagem só para massagear o ego, não. Ele pregava a mensagem para transformar vidas, para pessoas arrependidas. Era 5.000 pessoas por dia que se arrependiam. Falava: João, eu preciso me batizar, eu tenho pecado, eu quero me batizar porque eu quero morar no reino de Deus, eu quero ter a salvação. E ele batizava aquele monte de pessoas. Glória a Deus. Mas interessante que esse mesmo João, que pregou tanto, salvou tantas vidas, limpou tantas pessoas pela água do batismo, levou tantas pessoas ao arrependimento, agora João estava no cálice. Aleluia. Estava preso para ser devorado, para ser morto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo é morte, é sofrimento. Mas o fim dessa morte terrena é a glória, o Deus da glória. Morre para o mundo, mas é plantado no reino de glória. Talvez você fale: eu tenho servido tanto a Deus, não tenho nada. Por quê? Porque a nossa recompensa, o nosso tesouro não é desse mundo. Se fosse desse mundo, eu já tinha te entregado. Aleluia. Ah, irmão, estou 10 anos, 20 anos na igreja, Deus nunca me deu uma casa, nunca me deu um carro novo. Porque os tesouros que Deus tem para você não é aqui nesse mundo. Pilatos olhou para Jesus e falou assim: tu não sabe que eu tenho poder para te soltar e te prender? Por que tu não fala alguma coisa? Jesus disse: se meu reino fosse daqui, eu já pedi a meu Pai para mandar uma legião de anjos para me tirar daqui. Mas como meu reino não vai daqui, então pode me crucificar, pode me prender. Meu reino vai daqui. Aleluia. Quantas pessoas querem montar seu reino aqui embaixo? O cientista procura fórmulas para as pessoas não envelhecer, viver eternamente. Eles lutam, eles buscam o rejuvenescimento das pessoas. É remédio, é terapia, é isso, é aquilo, para que as pessoas vivam mais tempo. Aleluia. Mas Deus já determinou que o ser humano, ele nasce, ele envelhece e ele morre. Aleluia. Mas aquele que confia em Deus, ele pode morrer para esse mundo, mas ele vai viver com Deus no reino de glória para sempre. Você vê pessoas famosas, artistas, pessoas ricas, né? Que eles fazem plástico, né? Você vê aquelas pessoas com 80 anos de idade, 90 anos de idade, parece que tem 40. Parece que tem 30, porque eles não querem morrer. E eles buscam uma fórmula para viver eternamente. Toma remédio e se policia na alimentação. Para quê? Para não morrer, para não dar infarto, para não morrer. Fazem pactos
com as trevas para não morrer. Eles pesquisam de alguma forma para viver o máximo de tempo na terra, para ter a glória do mundo. Mas eles não sabem que a fórmula está aqui. São João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim e crê naquele que me enviou, não morre, mas passa dessa para a vida eterna. Aleluia.